De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o relatório mundial sobre deficiência aponta que cerca de 15% da população vive com algum tipo de deficiência. A ONU estima que cerca de 10 a 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. E no Brasil, qual é o percentual de pessoas com deficiência? De acordo com números oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Fica ligado, você vai ficar assustado. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, o canal da informação. Hoje a abertura é diferente porque tem coisa que a gente precisa encontrar formas de aliviar o espírito para poder falar. Muito obrigado a todos vocês, a essa grande família que passou dos 75 mil inscritos no YouTube. Enorme gratidão a todos vocês, muitíssimo obrigado. Enfim, chegamos à sexta-feira, não é? Mais uma semana do mês de maio, estamos acabando o mês de maio, daqui a pouco começamos o junho, daqui a pouco o segundo semestre do ano de 2025. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e por você nos acompanhar aqui e em todas as nossas mídias sociais. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, também estou presidente da ANA-PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, tenho sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos e penteados para trás, ao fundo um painel branco. Eu visto a minha camisa de gola polo amarela com detalhe em azul na gola, a camisa do Diário PCD. No meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Depois de uma longa espera, os números, as estatísticas do censo realizado em 2022, enfim, foram divulgados. Nós temos que ter cuidado para não confundir os números do censo, do IBGE, com os números da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, também realizada pelo IBGE e divulgada em 2023. São duas apurações diferentes, com números diferentes. E é sobre isso que nós vamos falar. Você já deixa no comentário aqui. A ONU fala que estima que há entre 10% e 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. A OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, crava em 15%. E você, no Brasil, quantos por cento você acha que tem de pessoas com deficiência, de acordo com números oficiais divulgados pelo IBGE? Enquanto você vai escrevendo aí, eu vou dizer a vocês que a PCD Auto Center atende você em qualquer parte do estado de São Paulo. São duas lojas, uma em Campinas e a outra em São Paulo. E na PCD Auto Center você faz tudo num lugar só. Tudo em apenas o mesmo lugar. Rolando, traz pra gente. PCD Auto Center. Enquanto isso, você vai escrevendo aqui qual é o percentual que você acha que existem de pessoas com deficiência no Brasil e eu já volto. Traz pra gente, Roland, por favor. Você sabia que é possível obter isenção tributária para pessoas com deficiência PCD de forma simples e rápida, sem se preocupar com a burocracia? Na PCD Auto Center, oferecemos uma assessoria completa para isenções de IPI, ICMS e IPVA.
Nossa equipe está pronta para tornar esse processo mais simples possível. Como funciona? Analisamos o seu caso, te apresentamos o melhor caminho para obter as isenções e, em seguida, cuidamos de toda a documentação. Com a documentação completa, iniciamos o processo de solicitação das isenções, garantindo que você possa adquirir o seu veículo com todos os benefícios fiscais a que tem direito. Além disso, também oferecemos suporte médico completo, venda e adaptação de veículos e serviços de despachante. Telefone WhatsApp 19 99399 8730, Instagram @PCD Auto Center ou visite nosso site em www.pcdautocenter.com.br. PCD Auto Center, tudo que o PCD precisa num só lugar. Um abraço a toda a equipe da PCD Auto Center, um abraço a toda essa equipe que está à sua disposição para tirar a sua dúvida sobre vender o seu carro, você comprar um zero, fazer financiamento, fazer seguro, fazer adaptação e sair com o processo completo. Bom, pessoal, vamos precisar deixar claro uma coisa, o que tem a ver estatística de órgão oficial com política pública, com investimento em política pública. O político, para ele produzir os investimentos em diferentes áreas do segmento, esses políticos eles utilizam estatísticas. Olha, nós vamos precisar investir R$1 por cada aluno com deficiência no Brasil para participar de um processo de educação inclusiva. E ele vai utilizar o quê? Números oficiais. E de onde saem esses números? Do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então o investimento em política pública tem muito a ver com o tamanho da população que precisa daquela política pública. Estranhamente, o último censo do IBGE foi realizado em 2022 e só divulgado hoje. Nesse meio de tempo, em 2023, em julho de 2023, o próprio IBGE divulgou uma pesquisa, que essa é chamada como PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar. Essa PNAD, essa pesquisa, ela apontou de que existiam cerca de 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade do país, ou seja, ela apontou, a PNAD, deixa eu só anotar aqui, a PNAD disse que nós éramos 8,9% da população que tinha algum tipo de deficiência. Então a PNAD, divulgada em 2023, apontou a população de 8,9%, ou 18 milhões de pessoas com deficiência. Você viu que na abertura eu disse, eu citei na abertura de que para a Organização Pan-Americana de Saúde, de acordo com o Relatório Mundial sobre Deficiência, cerca de 15% da população tem algum tipo de deficiência. E disse a OPAS que as mulheres são mais propensas a sofrer com algum tipo de deficiência do que os homens, e as pessoas idosas mais do que os jovens. Então 15% a Organização Pan-Americana de Saúde. Já a ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que existem cerca de 10 a 15% da população mundial com algum tipo de deficiência. Números, alguns anos atrás, eles apontavam que o Brasil tinha 45 milhões de pessoas com deficiência e que essa população era 23% da população brasileira. Números não muito antigos apontavam isso. 23% da população
brasileira tinha algum tipo de deficiência, ou seja, 45 milhões. Já essa PNAD, que eu acabei de dizer para vocês, disse que a população era de 18,6 milhões. De 45 veio para 18. Dos 23% que era antes, foi para 8,9 na PNAD, que foi divulgado em julho de 2023. E aí, vamos lá, vocês estão preparados? Não? O censo brasileiro, realizado em 2022 e divulgado na manhã de hoje, aponta que o Brasil teria lá em 2022, 14,4 milhões de pessoas com deficiência. E disse que a população com 2 ou mais de idade no país significa 7,3%. Para o IBGE, para o censo mais recente realizado no Brasil, o número de mulheres com deficiência significa 8,3 milhões e o de homens 6,1 milhões. Nós temos, de acordo com o censo do IBGE, 7,3% da população com deficiência em todo o Brasil. Eu lamento muito, essa matéria, o Roland está mostrando aí, a matéria está completa no site. Eu lamento muito, primeiro, divulgar números de um censo realizado há 3 anos. A realidade há 3 anos era uma, a realidade hoje pode ser outra. Porque há a diferença entre o PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem, e o censo. Tanto na PNAD quanto no censo, as residências pesquisadas eram por amostragem, não eram todas as residências pesquisadas se tinha pessoa com deficiência. Então no PNAD, a cada 10 casas, 1 ou 2, eles perguntavam se tinha alguma pessoa com deficiência, e no censo a mesma coisa. Agora, nós temos uma diferença. A PNAD mostra 8,9% e o censo 7,3%. Mas no mundo é entre 10% e 15%. O que o Brasil tem diferente dos outros países do mundo? Aqui nós somos exemplo de acessibilidade, exemplo na área da saúde. Aqui nós somos exemplo em abordagem, em acolhimento às pessoas com deficiência. O Brasil tem esse número que é a metade do que a ONU prevê para o resto do mundo de pessoa com deficiência. Eu queria muito que nós fôssemos realmente essa referência mundial. Mas nós não temos nada de diferente de outros países. Nem desenvolvidos, nem em desenvolvimento, nada. Esse censo realizado em 2022 também apontou que nós temos uma população de 1,2% com autismo, ou seja, identificou 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, que corresponde a 1,2% da população brasileira. De acordo com esse censo lá de 2022, a prevalência foi maior entre os homens, 1,5%, do que entre as mulheres, 0,9%. Desse número de 2,4 milhões de pessoas com autismo, 1,4 milhões são homens e 1 milhão são mulheres, que foram diagnosticadas. Entre os grupos etários, o de maior prevalência foi o de 5 a 9 anos. Então nós temos, de acordo com eles, nós temos 14,4 milhões
de pessoas com deficiência no Brasil. Então 2,4 são autistas. Então, no Brasil teria 12 milhões de pessoas com deficiência que não foram diagnosticadas com autismo. Agora, lembra que eu comentei sobre a questão da importância das estatísticas para a política pública? Antes de eu dizer o que eu acho disso, e você vai escrevendo o que você acha disso, uma empresa do interior de São Paulo, de Atibaia, leva para todo o Brasil a tecnologia assistiva de ponta para elevadores e para plataformas. Traz para a gente, Roland, elevadores para casa. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparaCasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Grande abraço a toda a equipe de Elevadores para Casa. Os telefones de todos os nossos parceiros estão aqui na descrição do vídeo. Você vai ao nosso site que você vai encontrar lá todas as informações sobre esses nossos parceiros. Bom, pessoal, são 3 matérias distintas que nós publicamos no portal hoje. Então você tem a matéria sobre as estatísticas do IBGE para as pessoas autistas, as estatísticas da população brasileira com deficiência, que é o IBGE, e eu ainda publiquei uma outra matéria que muito me preocupa, e aí eu vou dizer para vocês por que eu falo que eu questiono esses números. O índice de analfabetismo de pessoas com deficiência, apontado por esse censo, é 4 vezes maior no país. De acordo com o censo de 2022, a taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência no país chegava a 21,3% em 2022 para as pessoas com 15 ou mais, segundo os dados do IBGE. O índice é 4 vezes maior do que observado entre a população de 15 anos ou mais sem deficiência. Segundo o IBGE, 2,9 milhões de um total de 13,6 milhões de pessoas com deficiência no país não sabiam ler e nem escrever. Nós temos a metade do índice de pessoa com deficiência no Brasil, se comparando com a ONU e com a OPAS, que diz que no mundo esse índice é de 10 a 15%. Então, o resto do mundo, o índice é de 10 a 15%. No Brasil, 7,3%. Ou, de acordo com a PNAD, 8,9%. Então nós temos 2 índices brasileiros, 2 horríveis índices. O que foi divulgado na PNAD, 8,9% da população brasileira com deficiência, e agora o censo apontando 7,3% de população com deficiência. É que o Brasil, ele é referência. O Brasil, ele tem muito investimento na pessoa com deficiência. Mas muito investimento. Por isso que nós temos um percentual que é a metade do resto do mundo. Mas aí o próprio IBGE vem e diz o seguinte, que o índice de analfabetismo de pessoas com deficiência é 4 vezes maior no país. Ué, se a criança não tem, se a pessoa com deficiência não tem acesso à educação, tem acesso ao quê então? Agora,
na hora de fazer política pública e investimento em política pública, eles vão calcular sobre o quê? Sobre o IBGE, o censo do IBGE, que aponta 7,3%, ou na PNAD, que aponta 8,9%. Garanto a vocês que vão utilizar os números do censo do IBGE. E vão esconder essa PNAD agora para sempre. Ah, mas só é uma pesquisa de amostragem, o que importa é o censo. O que importa é mostrar que só tem 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Eu queria que não tivesse nenhum milhão. Porque ter 14,4 milhões de pessoas com deficiência e não ter investimentos de política pública, isso há anos. Não é mérito ou desmérito de A, B, C ou D. Eles estão escondendo a pessoa com deficiência dentro de casa. E na hora de sair números como esses, saem números abaixo e números diferentes do resto do mundo. O que nós temos de diferente? Para que a ONU diz que a população com deficiência do mundo é de 10 a 15%, e no Brasil só 7,3%, ou 8,9%. Muda o quê? Pessoal, esse Brasil que não me faz feliz, me deixa assustado sempre, mas sempre mesmo. Grande abraço a todos vocês. Se vocês puderem, deixa o like, deixa o joinha. O like e o joinha não significa que a notícia seja boa. Não é que você está concordando com a notícia, não. É que você está recebendo o nosso vídeo com um material, com um conteúdo. Então, se você puder deixar o like ou o joinha, ou compartilhar essa transmissão, para que a gente possa levar para muitas outras pessoas esta indagação. Fica aqui o questionamento. Se no mundo a ONU aponta que a população com deficiência é entre 10% e 15%, o que o Brasil fez para ter apenas 7,3% de pessoas com deficiência? Onde está a falha? Onde está o erro? Me ajuda aí, deixa o seu comentário aqui no chat. Grande abraço, bom final de semana. Notícia não para, final de semana com notícia em todas as redes sociais do Diário PCD. E amanhã, às 6 horas da manhã, tem a notícia 1 minuto com a Bruna Linda aqui nas nossas mídias sociais. Tchau, gente. Bom final de semana. Valeu. Até mais.